Oração de abertura. Prezados irmãos, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos. Sua presença aqui é muito importante. Irmãos, tenho comigo que é sempre bom dispensar um pouco do nosso tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. O Senhor, Ele quer relacionar conosco. Ele tem feito isso de várias formas, embora nem sempre percebemos, seja por falta de interesse ou atenção em ouvi-lo. Nesse momento, te convido para dar uma pausa em tudo que você estiver fazendo e dedicar alguns minutos para participar desse estudo. O Senhor quer falar conosco. Que tal dizer para Ele assim: Senhor, estou aqui, estou aberto para te ouvir. Fala comigo, Pai. Toca-me com as suas palavras. Sou todo ouvidos. Me ajude, Senhor, para que eu possa compreendê-lo. É isso que te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Prezados irmãos, a Bíblia apresenta Deus aos homens como um ser amoroso, misericordioso e pleno de justiça. Um Deus que ama seus filhos e age com misericórdia, porém sempre aplicando a sua justiça. Tudo isso faz parte da natureza de Deus, não é? De Gênesis a Apocalipse, vemos Deus sempre buscando o ser humano e revelando seu desejo de salvá-lo. Deus não muda. Seu amor é constante e fiel, e a sua misericórdia é infinita. O homem muitas vezes tem dificuldade de entender esse Deus misericordioso, que ama, né? Mas de repente precisa corrigir seus filhos. Pois bem, a correção pode até não agradar, mas ela faz parte dessa relação de amor. A misericórdia, ela salva, porque sem ela já estaríamos eternamente condenados e sem direito ao julgamento. Ainda falando sobre misericórdia, ela é uma característica que deveria fazer parte de todos nós. Seria muito importante exercê-la junto às pessoas, ou em situações onde por algum motivo exista sofrimento e dificuldades. Ao classificar o sentimento de misericórdia, percebemos que ela se difere um pouco em relação à misericórdia de Deus, e é isso que veremos nesse estudo. Portanto, para nos situar melhor, vamos estabelecer dois eixos, sendo o primeiro centrado na busca para entender como se dá a misericórdia de Deus, e o segundo sobre como alcançar a misericórdia de Deus e praticá-la. Como sempre, esse estudo foi preparado com muito carinho, em formato de vídeo-aula, para que você possa refletir sobre esse assunto. Portanto, meus irmãos, participem atentamente. Amém? Bom, esse então é o estudo bíblico 3, cujo título é A Misericórdia de Deus. Bem, para dar início ao nosso estudo, primeiro nós temos que definir o que é misericórdia. Bom, de acordo com a definição do dicionário, misericórdia é ter compaixão de alguém, querendo diminuir o seu sofrimento. Quem tem misericórdia se sente triste com a miséria da outra pessoa e quer ajudar. Normalmente, as pessoas ditas misericordiosas têm um coração nobre e estão sempre dispostas a ajudar o outro. A misericórdia é uma característica muito importante e está diretamente relacionada à natureza de Deus, conforme já abordamos anteriormente. Quanto ao conceito de um Deus misericordioso, esse aparece em várias religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo e também no islamismo. Tratando mais especificamente do cristianismo, já no Antigo Testamento, Deus é apresentado como misericordioso e compassivo, conforme diz em Salmos 103, no verso 8. Bom, a ênfase da misericórdia aparece também em numerosas partes do Novo Testamento,
mais especialmente nas passagens onde mostra os milagres de Jesus. O ato de realizar ações de misericórdia é um dos principais componentes da crença religiosa e é enfatizado através de ações como a doação e o de cuidar de doentes, de necessitados. Conforme já dissemos anteriormente, nesse estudo vamos tomar como base alguns textos e passagens bíblicas. Queremos aqui entender como se dá a misericórdia de Deus e o que fazer para alcançá-la e também aplicá-la no nosso dia a dia. Prezados irmãos, dentro do meio religioso, frequentemente a misericórdia e a graça são confundidas. Possuem significados bem parecidos, mas não se trata da mesma coisa. Resumindo, para que você não confunda, vamos simplificar um pouco, dando os exemplos aqui. Misericórdia é Deus não nos castigando por conta dos nossos pecados, embora merecêssemos o castigo. A graça é Deus nos abençoando, apesar de não sermos dignos e merecedores por conta desse mesmo pecado. A misericórdia é como se fosse a libertação do julgamento, enquanto a graça é estender a bondade aos indignos. Você conseguiu entender? Bom, agora que você entendeu, vamos continuar falando um pouco mais sobre misericórdia. Amém? Veja o texto sagrado para a nossa reflexão de hoje. Nós tomamos como base de estudo o livro de Oséias, no capítulo 6, entre os versos 1 e 11. Bom, o texto diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Verso 6. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Vou repetir. Israel está contaminada. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Palavras do Senhor. Digam graças a Deus. Bom, meus irmãos, o livro de Oséias é um livro profético do Antigo Testamento. Ele se situa entre os livros de Daniel e Joel. São 14 capítulos. E esse livro, ele relata justamente a época de Israel entre os anos de 750 a 722 a.C., justamente no final do reinado do rei Jeroboão II. Bem, qual o significado de Oséias? Muitas vezes é interpretado erroneamente como Jeová salva, ou salvo por Deus, em virtude do nome Josué, que também tem origem no hebraico, mas é composto pelos elementos G-E-H, Gé, que quer dizer Jeová, ou Oxéia, que significa salvo.
Podemos então concluir que o nome Oséias significa salvação, ou Deus salva, por ser uma forma abreviada de Hoshea, ou Josué, que quer dizer Yahvé salva, conforme está no livro de Números 13, verso 8. A forma grega correspondente desse nome é Lessos, portanto, Josué, Hoshea, Oséias e Jesus são 4 variantes do mesmo nome. Bom, de modo particular, a profecia de Oséias revela para as pessoas o que significa viver sobre as guerras e alianças de Israel com o Império Assírio, e o ir e vir sem rumo, que foi corroendo as forças da nação até chegar ao seu final. Oséias passa então a denunciar todo tipo de idolatria que ele chama de prostituição. Então nós vemos no livro de Oséias como um dos livros mais dramáticos da Bíblia. Ele conta a história da vida íntima do próprio Oséias, que amava sua esposa, infiel, mas o livro também traz um retrato de como Deus é desonrado e irritado pelos seus filhos. O livro fala também da abundância do amor de Deus, da misericórdia e da graça, dado por um pai, mesmo assim sendo desrespeitado por seu filho. Agora, meus irmãos, parem um pouco e reflitam. Vocês estão percebendo a mensagem expressa em Oséias? Essa mensagem denota a angústia do amor incondicional. Perceba que quando o amor é incondicional, a rejeição e a infidelidade causam grande angústia, uma vez que o amor ainda continua presente, mesmo depois que a pessoa amada não o retribui. O resultado é um sofrimento tremendo, não é? A infidelidade de Israel causava angústia inexprimível ao coração de Deus, que estava cheio de amor incondicional para dar. Imagina Deus triste por nossa causa. Muitas vezes nós pecamos, desrespeitamos Deus, mesmo assim o Senhor está pronto para nos amar de forma incondicional. Assim como aconteceu naquela época, nos tempos de Israel, acontece também nos dias de hoje. Eu gostaria que você percebesse como Deus é maravilhoso, como é grande o seu amor e como é grande também a sua misericórdia. Agora eu vou te fazer um convite. Por que você não se olha no espelho? Isso mesmo, o espelho, ele é um local revelador. Considerem os israelitas dando as costas a Deus e vejam se nós não estamos fazendo o mesmo. Quando olhamos no espelho, é como se estivéssemos olhando para nós mesmos, tentando entender a nossa aparência, o nosso comportamento. É um momento revelador, não é? Faça isso. Olhe-se no espelho, mas faça uma reflexão. Reflita sobre os seus pecados, se você realmente está obedecendo aos conselhos do Senhor. Observe Deus te olhando. Olhe para o seu interior. Veja o seu coração. Meus irmãos, estudando Oséias, conseguimos entender a profundidade do coração de Deus e trazer à tona as verdades mais sublimes do amor incondicional que Deus tem por nós. Nesse momento eu vou dizer uma coisa para você. Somente quem possui amor incondicional pode conceder a verdadeira misericórdia. Ainda sobre a mensagem retratada em Oséias, eu gostaria de trazê-la para os dias atuais. E você vai ver, se fizermos isso, que nada é diferente daquela época, pois também agora estamos vivendo sob o efeito de guerras de toda natureza. Você consegue perceber a situação atual? Qual a diferença daquela época? Você vai ver que é nenhuma, né? As lutas, os desafios, as dificuldades, as dores, o sofrimento das pessoas, a escravidão, a injustiça e a série de pecados. Dentro desse contexto, eu fico às vezes me perguntando,
Por que certas pessoas parecem carecer muito mais da misericórdia de Deus do que outras? Na verdade, nós precisamos compreender que a misericórdia de Deus ela é extensiva e sem limites, e ela é direcionada a todos, não só aqueles que aparentemente demonstram ter mais necessidades, mas também a todos nós. Deus quer que nós o reconheçamos. Ele quer também a nossa obediência aos seus preceitos, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar, ou seja, a sua misericórdia, a graça e especialmente o seu amor. Antes de avançar no estudo, eu gostaria de voltar ao verso 6, lido anteriormente. O verso 6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Essa foi uma petição que Oséias dirigiu àquele povo. Observem que existe algo muito familiar que pode ser trazido para os dias atuais. Eu te pergunto nesse momento, você acha que Deus quer ver pessoas sofrendo? Precisa fazer algum sacrifício? Praticar algum holocausto? Não. O que nós precisamos é misericórdia de Deus e o conhecimento de Deus para vencer as lutas e as dificuldades da nossa vida. E isso Deus pode nos dar, porque Deus é rico em misericórdia e em conhecimento. Amém, meus irmãos? Enquanto muitas pessoas ficam pedindo para Deus outras coisas, como por exemplo coisas materiais, devíamos pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos e pedir a Ele que continue nos amando. Infelizmente, existem muitas pessoas que não entenderam o agir misericordioso de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 2, entre os versos 2 e 5, a palavra diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor que nos amou, repetindo, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Repetindo, pela graça vocês são salvos. Veja que palavra maravilhosa, meus irmãos. Vocês estão percebendo o amor de Deus nesses versos? Você percebe a relação de amor de Deus para com seus filhos? Você consegue perceber também o exercício da misericórdia de Deus em nossas vidas? Antes de ser crucificado, Jesus mostrou a sua misericórdia quando andou por essa terra. Em vez de trazer castigo e julgamento, Jesus curava, consolava, perdoava e encorajava. Por sua misericórdia, Jesus restaurou vidas, em vez de destruí-la. Veja essa passagem no livro de Marcos, no capítulo 10, entre os versos 48 e 52. A palavra de Deus diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos repetir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Aí o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo seu caminho. Prezado irmão, você consegue perceber? Você acha que o cego merecia ser curado? Veja que o julgamento entre merecer e não merecer cabe a Deus. Claro, ele foi curado,
A misericórdia de Deus foi sobre a vida dele. Para o cego, foi como se fosse uma graça recebida, e para Deus um ato de revelação do seu amor na vida daquele homem, para mostrar também a todos o quanto ele o amava. Pensem bem, lá talvez existiam outros cegos, ou quem sabe pessoas carentes da misericórdia de Deus. Mas ele determina que esse personagem, o cego de Bartimeu, recebesse a sua misericórdia. Ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi o seu pedido e único desejo. Deus teve misericórdia dele e entregou de volta a sua capacidade de enxergar. Então aqui, meus irmãos, nós podemos perceber Jesus demonstrando para nós como ser misericordioso. Então Jesus deu o exemplo, né? Ele se compadeceu daquele homem, da sua cegueira, e devolveu para ele a visão. Eu gostaria de dizer a você também nesse momento que nós estamos diante de um Deus compassivo, de um Deus que tem sentimento, de um Deus que chora pelo sofrimento dos seus filhos. A Bíblia relata que Deus chorou 3 vezes, ou melhor, Jesus chorou 3 vezes. Uma das passagens mais tristes da Bíblia é o momento da crucificação. Eu gostaria de perguntar a você: você acha que no momento da crucificação de Jesus, Deus foi misericordioso com ele? Veja, Jesus chora antes da crucificação, mas a missão é cumprida. Quando Jesus foi crucificado, Deus chorou. Não precisava ser daquele jeito, mas por conta do nosso pecado, Deus assim procedeu. Imagina um pai dar o seu filho à morte para salvar os demais filhos. Então foi isso. Jesus se fez homem de natureza humana, de carne e osso, semelhante a nós. Perceba, irmãos, a misericórdia de Deus nesse ato. Por isso, podemos afirmar que a misericórdia de Deus é infinita. Ela atinge todos os planos da existência. Essa passagem deixa claro que Deus poderia nos abandonar em nossos pecados e simplesmente nos castigar, mas Ele fica triste por nos ver assim e quer nos ajudar. Ele mostrou sua misericórdia enviando Jesus para nos salvar. Ele vê a situação triste de cada pecador e sente misericórdia. Deus não é distante, nem apático. Deus não é cruel, exigindo castigo e dor. Ele é justo e se preocupa com cada um, com cada pessoa, e quer aliviar o seu sofrimento. Deus nos ama e em seu amor tem misericórdia. Prezado irmão, a misericórdia de Deus não é algo que merecemos. Por isso, não se trata de uma dádiva. Podemos até querer classificá-la como uma graça, mas a misericórdia não é bem assim. Não devemos tratar a misericórdia de Deus como se fosse um ato de dó, como se fosse também coitadinhos e carentes de algum mal, e que Deus, com pena, devesse agir para nos salvar. Nesse momento, vale a pena fazer um comentário, no sentido de alertar aquelas pessoas que se acham coitadinhas em relação às outras, e, portanto, acreditando que são merecedoras de maior atenção por parte de Deus. Preciso dizer a elas que Deus trata todos de igual maneira. Aliás, o pecado continua habitando em nós, e que o julgamento delineado por Deus segue o mesmo padrão expresso na sua palavra. Deus julgará os bons e julgará os maus, segundo o mesmo critério. No momento exato, você e eu teremos a oportunidade de encontrar Deus, frente a frente. E se por algum motivo estivermos carregados de culpa, vamos certamente pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Creio que Ele vai te responder assim: Filho querido, eu te amo demais, mas essa é a sua hora. Você aprendeu que todos serão julgados diante de mim. Deixei isso escrito. Está na Bíblia, lá em Apocalipse 20:12. Pode ser que você não tenha percebido,
mas lá estava escrito bem assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ora, meu filho, se as pessoas serão julgadas segundo o que fizeram, então, no seu caso, também será assim. Em Mateus também diz assim, no capítulo 16, no verso 27, Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, nós podemos tirar como lição para a nossa vida e passar a entender que a misericórdia de Deus é um atributo nobre, que se revela na própria natureza criadora do Pai e na sua capacidade incondicional de amar seus filhos, porém precedida de justiça. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa passagem em Mateus é muito interessante. Ela mostra exatamente como devemos ser para com o nosso irmão. Você está percebendo que o ato de misericórdia tem duplo efeito? Dar para receber. É isso que Jesus espera de nós. Infelizmente, existem pessoas que não sabem o que é ser misericordioso. Nunca sentiram compaixão por nada ou por ninguém na vida. Existem pessoas que vivem nesse mundo como se fossem imunes a tudo. Seres insensíveis. São os fracos de sentimento e carentes de amor e misericórdia. Senhor, ajude essas pessoas. Dê a elas o que elas necessitam. Assim como estava no verso de Oséias, no capítulo 6, no verso 6, conhecimento e misericórdia. Foi isso que o profeta pediu. Então dê isso a elas, Senhor, para que elas possam entender e sentir, que elas possam ser transformadas pelo seu poder. Pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a mergulhar no mistério da misericórdia e da compaixão de Jesus. Desse modo, Jesus revela o rosto de um Deus misericordioso que se volta com amor infinito e doa seu coração aos miseráveis, aos necessitados, aos pequenos, aos pobres, aos sofredores. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a expressão maior da graça, misericórdia e amor. Que possamos entender isso, que possamos praticar isso, imitando Jesus. Que as igrejas sejam um instrumento dessa verdade. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. E se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas.